Olá, alunos, sejam bem-vindos à disciplina Processos Psíquicos do Desenvolvimento Humano e Aprendizagem Escolar. Estamos na terceira e última unidade da nossa disciplina e hoje nós vamos conversar com a professora doutora Carla Vestna. Ela é pesquisadora da área de epistemologia genética, também com pesquisas na área de educação especial e educação ambiental. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e também dos cursos de Pedagogia e Geografia. Olá, professora. Gostaria de agradecer novamente a sua contribuição com a disciplina. Quero começar lhe perguntando por que é importante entender o desenvolvimento humano para que se realize um efetivo trabalho docente. Então, quando nós pensamos no desenvolvimento humano, nós temos que lembrar que, enquanto seres humanos, é muito importante entender como se processa esse desenvolvimento. Então, independente se você atua com as séries iniciais ou com a educação infantil, até mesmo no ensino superior, para compreender como se processa o desenvolvimento no seu aluno, você precisa entender as questões psíquicas do desenvolvimento humano. E isso é muito importante porque, a partir do entendimento, você vai conseguir compreender se está ou não acontecendo a aprendizagem. Muitas atividades que os professores elaboram, muitas vezes, estão distantes da realidade do aluno ou não estão adequadas ao nível de inteligência, que a gente diz, ou então de capacidade intelectual do aluno. Então, quando isso ocorre acaba acontecendo a não aprendizagem. O aluno acaba não aprendendo por uma questão de incompreensão do próprio professor do desenvolvimento dele. Como deve ser elaborada uma proposta de ensino na perspectiva construtivista? Então, quando a gente fala do construtivismo, que na verdade foi uma fórmula, como foi apropriada as concepções do Piaget no Brasil, e tem muitos questionamentos em relação a essa interpretação, porque, muito embora ele nunca falou em teoria do construtivismo, em sim construções mentais pelas crianças, essa era a sua maior tese, a gente pode pensar na ação de construção psíquica. O que é construção psíquica? Então, é a forma como a criança, ao interagir com os objetos, seja objetos físicos ou então pessoas em si, como que isso se processa do ponto de vista mental. Então, o construtivismo, ele parte do princípio da interação. Então, interagir seria nada mais ou nada menos, do que se relacionar com os outros. E esse processo tem que ser muito ativo. Então, há de se pensar que o professor, tanto o aluno, eles precisam estar participando ativamente das atividades. Então, não dá para pensar construtivismo pensando no modelo tradicional de ensino, em que você tem um professor ministrando os conteúdos e o aluno passivamente fazendo o registro, sem fazer questões, sem indagar, sem perguntar. No construtivismo, o processo é totalmente o inverso. O aluno participa ativamente, questionando, elaborando questões, e isso o Piaget vai chamar de conflito cognitivo. Então, a cada momento em que ele se depara, no momento que ele não consegue dar respostas a certas situações problemáticas do conteúdo, vamos pensar na matemática, por exemplo, é a situação em que ele busca uma resposta. E cada vez que ele busca uma resposta, é um momento de pesquisa, é um momento de interação com o professor, em que o professor vai levá-lo a ser um pesquisador, um cientista, dentro do ponto de vista escolar. Isso também pode acontecer sobre o ponto de vista da educação ambiental. Então, para ele compreender o destino adequado do lixo ou do resíduo sólido, ele tem que entender da onde que vem esse resíduo, como que ele é formado, qual é a essência básica dele, qual é a matéria que é utilizada, para ele poder entender que, se deixar descartado em qualquer lugar, não vai só ocasionar um alagamento, por exemplo, entupimento dos bueiros, mas vai ocasionar outras questões muito mais sérias e ambientais e que vai prejudicar ele mesmo. Então, é um processo cíclico, é um grande ciclo de ir e vir, em que a gente tem que pensar de uma forma muito séria. Ok. Na sua fala fica claro a questão que o aluno precisa tomar consciência do ambiente, certo? Eu gostaria de saber qual é o papel da reversibilidade nesse processo de tomada de consciência.
Então, o conceito de reversibilidade, que é um conceito introduzido pelo próprio Piaget, né, que é o autor base da questão da epistemologia genética, é um conceito de ir e vir. Vamos pegar, por exemplo, né, o deslocamento de objetos. Então, a criança ela tem que entender que ao jogar uma bola, a bola apenas não vai só se deslocar em um sentido. Ele também tem um sentido inverso, que é o retorno da bola até ele. E esse deslocamento é um deslocamento que converge num tempo e espaço, muitas vezes igual ou não, né? Isso é o processo de reversibilidade. Outro exemplo que a gente pode dar, muitas vezes as crianças pequenas não entendem, se eu disser assim, vou até Curitiba e vou necessitar andar 276 quilômetros. Se eu disser que fui muito rápido, a criança, na cabeça dela, ela entende que eu desloquei com menos quilômetros de deslocamento. Por exemplo, em vez de andar 276, eu andei menos. Então, ela faz uma confusão, né? A gente chama de um conflito, uma confusão ainda, porque ela não entende que o ir e vir não muda o tempo no sentido e nem o espaço. É uma questão só desse deslocamento. E isso é uma questão muito importante. Por exemplo, na questão lógico-matemática, a criança tem que entender que quando eu estou adicionando, por exemplo, 5 mais 5, que dá 10, ou então 2 mais 8, que também dá 10, o processo inverso é o tirar, né? A inversão da operação. E isso é reversibilidade. Então, ela pode, ao mesmo tempo, estar entendendo a adição e, ao mesmo tempo, estar aprendendo a subtração. É um processo contínuo. E isso acontece também com a multiplicação e a divisão. Já na questão ambiental, ela também é importante. Por que é importante a reversibilidade? Porque ela vai entender que, ao retirar, por exemplo, uma árvore de um determinado lugar, ela vai precisar fazer o replantio daquela árvore, né? Porque eu tenho que substituí-la. Eu não posso só te retirar, se apropriar daquele bem, né, da natureza e deixar o espaço vazio. Então, também são processos, né? A mesma coisa com a reciclagem, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma matéria que ela vai ser transformada em um produto em que eu vou consumir, vamos dar um exemplo de uma lata, eu posso fazer o processo inverso, né? Nem sempre eu chego à matéria original, mas eu transformo a matéria para poder aproveitá-la da forma que eu achar melhor. Outro conceito que o Piaget utiliza bastante é a questão da afetividade. Como essa afetividade está presente na construção do conhecimento? Então, no momento que há dois sujeitos, né, o professor e o aluno, a gente tem que entender que a aprendizagem ela não é só um momento cognitivo, né, em que eu posso observar através de uma simples avaliação se a criança respondeu da forma como eu gostaria que ela respondesse a questão, ela acertou. Então, a aprendizagem é algo além, ela envolve alguns elementos que, dentre deles, a questão social, principalmente, né? E na questão social a gente tem dois elementos básicos, que seria o afetivo e o moral, né? E qual é a importância do afetivo? O afetivo para o Piaget é como se fosse uma mola, né, que impulsiona a aprendizagem. Então, quando eu tenho, por exemplo, um aluno em que eu percebo que ele não compreende a forma como eu explico, muitas vezes a forma como eu estou explicando não atinge ele do ponto de vista da aprendizagem, às vezes pode ser questões mesmo de relacionamento, que envolve a questão afetiva, né? Esse aluno pode estar com algum problema familiar, ou então ele não está mesmo compreendendo o conteúdo a forma que eu me relaciono com ele. Às vezes eu sou muito áspera com ele, ou então eu preciso estar mais próximo dele, né? Sentar próximo para dar um apoio mesmo. E essas questões que a gente às vezes passa um pouco despercebido são muito importantes na questão da aprendizagem, né? Sem esse contato mais próximo, o aluno muitas vezes não se sente seguro para aprender. Afinal, como a epistemologia genética contribui para a compreensão do desenvolvimento humano? Quando a gente fala em epistemologia genética, é bom entender o conceito, né? Que seria a concepção de ciência que se tem ou se embaseia, né? Como que isso se dá, né? Então, o princípio do conhecimento. Para o Piaget seria o princípio do conhecimento. Então, é muito importante porque a partir do momento que você percebe
como que a criança compreende certas relações, a gente pode intervir em momentos fragilizados, né, nesse processo de construção. Então, por exemplo, nós tivemos uma criança que tinha muita dificuldade em construir textos, né, mas ela já sabia, né, já conseguia, por exemplo, ler as letras do alfabeto, fazer pequenas junções, né, mas para ela a construção era muito complicada. Até nomear objetos para ela era difícil, né? Ou descrever, fazer descrições. Então, e aí nós conseguimos observar que a dificuldade dela era no processo de representação mental. Então, o que nós fizemos? Trabalhamos com figuras, né, próximas, com figuras de objetos próximas a ela, principalmente animais. Por que animais? Porque são os animais que estão mais próximos, que ela tem um elo afetivo, que ela tem conhecimento, né? Eram animais que ela tinha conhecimento, onde ela descrevia características. Então, a partir dessas descrições, ela foi registrando as características dos animais e depois de apresentar os 3 animais, que seriam um cachorro, um gato e um cavalo, nós conseguimos estabelecer com ela comparações entre as figuras, encontrar semelhanças e diferenças entre eles e depois construir um texto. Então, partindo de situações concretas, né? Então, isso é uma questão muito importante, que de repente ficou de lado, né, quando pensamos em educar através de atividades mecânicas, né? Por exemplo, preenchimento de lacunas, verdadeiro ou falso, sem refletir sobre o contexto mesmo da criança, né? Então, trazer questões mais próximas a ela. Essa é mais ou menos a proposta que ele expõe. Então, trazer do concreto, das experiências adquiridas no dia a dia e contextualizá-las e cada vez mais deixá-las científicas, né? Isso de uma forma gradativa, em que a criança perceba que ela está aprendendo e ela tem mais curiosidade de aprofundar certas questões. Professora, mais uma vez eu agradeço a sua participação na nossa disciplina. Foi muito rica a sua contribuição. Eu que agradeço, espero ter contribuído com a disciplina, né? E me coloco à disposição para outras entrevistas. Estimados alunos, espero que tenham aproveitado mais essa conversa com a professora Carla e gostaria de chamar a atenção de vocês para que consultem os materiais disponíveis no e-book, os vídeos, os textos complementares e a terceira unidade do livro. Agora vamos às atividades. Tenham um bom estudo.